Olá, boa tarde. Vamos falar hoje sobre imposto de renda na DCTF Web. Vocês conseguiram bater uma meta das 50 respostas. Vamos falar hoje sobre imposto de renda na DCTF Web. Aproveitem e mandem essa live para mais pessoas, porque esse tema, essa semana foi o que deu, o que teve de gente perguntando, então eu quero muita gente aqui assistindo essa live hoje, tá? Vou falar aqui com o pessoal. Loura, Azevedo, Gil, meu amigo, seja bem-vindo. Thiago Portela, Carla, Simone, Caio, Carol Manduca, Ana Paula, Jane. Vamos falar sobre IR na DCTF Web. Gustavo. Oi, Camilinha aí na área. Vamos falar sobre IR na DCTF Web, né? Que essa semana foi o que deu, foi o boom do momento. E para que vocês não achem que é isso tudo, tá? Tenham tranquilidade, eu vim aqui para simplificar isso na vida de vocês, tá certo? Boa tarde, Camilinha. Bom, primeiro, meu nome é Miriam Figueiredo, eu sou contadora, sou de Salvador, Bahia. Queria saber quem é a primeira vez que tá aqui na live, que chegou muita gente aqui no perfil essa semana. E o tema que vocês mais pediram foi esse, IR na DCTF Web. E é o que eu trouxe para vocês hoje, para que vocês tenham tranquilidade sobre esse assunto, tá? Boa tarde, Marília. Pronto. Beleza, vamos lá. Primeiro ponto aqui que nós precisamos entender sobre essa novidade do IR na DCTF Web, certo? Primeira coisa que a gente precisa entender. Não mudou nada na legislação. Não houve nenhuma alteração na legislação. É tudo o que já estava previsto para acontecer e que o E-Social ele vem para modernizar esse processo. Tá? Manda essa live, gente, para pessoas do departamento pessoal, para a galera da contabilidade, para a galera do fiscal. J. Mato Grosso, seja bem-vinda. Primeira vez de muitas, meu amigo. Então, mandem essa live aí para mais pessoas do DP. Se tiver um número bacana aqui, eu vou deixar salvo. Vamos ver como é que vai ficar a movimentação, tá? Se bater a 30 pessoas, eu deixo essa aula salva por 24 horas, certo? Que a gente, às vezes, não consegue estar assistindo na hora, mas consegue ver depois. Então, se bater 30 pessoas, eu vou deixar ela salva, tá? Então, não mudou nada na forma de apuração do imposto de renda, não houve nenhuma alteração ainda. Está previsto até para sair uma mudança na forma de apurar o IR, mas ainda não é nada oficial, certo? Então, no formato que nós temos, não mudou nada. O que é que vai mudar, que ainda não mudou? Vai mudar o formato de se declarar esse imposto de renda retido na fonte, ou seja, o imposto de renda retido dos empregados. E isso vai mudar. Vai mudar o formato de enviar e de recolher essa informação, tá certo? Isso é a única coisa que mudou. Formato de apuração, alíquota, nada sofreu alteração ainda. Pode ser que tenha mudanças agora em maio, porque está previsto para sair uma nova tabela do IR, talvez, novos salários mínimos, talvez tenha mudança na tabela do INSS. Então, o mês de maio promete aí no departamento pessoal. Mas, por enquanto, vamos falar do cenário de hoje, tá? Então, o IR, primeira coisa. Para eu saber como é que eu faço para apurar o imposto de renda, eu preciso saber a data efetiva do pagamento. Qual a data que está sendo pago aquele salário? O salário, ele tem uma data, o regime de apuração da folha referente ao imposto de renda, ele é o regime de caixa. Então, os salários daquela competência, salários de abril, são da competência de abril para fins de apuração do INSS e do IR, mas para apuração do imposto de renda eu vou olhar a data de pagamento, tá? Então, o IR ele é apurado de acordo com o regime de caixa. Salários pagos efetivamente naquela data, eu vou apurar de acordo com essa data efetiva, tá certo? Diego, seja bem-vindo, Cristina, Camila, Cíntia. Estamos falando aqui sobre as mudanças do IR na DCTF Web, certo? Então, trouxe aqui um exemplo para vocês, certo? FGTS e INSS da folha de março de 2023. A folha é paga até o 5º dia útil. Então, FGTS e INSS, FGTS foi pago até 7/4 e INSS até 20/4, certo?
competência, regime de apuração, regime de competência para esses 2 tributos. Beleza? Pronto. Já o imposto de renda, a apuração, ela vai ser paga de acordo... Perdão, a apuração do imposto de renda vai ser paga de acordo com o pagamento. Salário do mês de março, ele foi pago até o 5º dia útil do mês de abril. Então, eu preciso saber outras coisas que o empregado, porventura, venha receber. Exemplo, ele saiu de férias em abril também, né? No dia 5 de abril. Eu preciso pagar aquelas férias com 2 dias de antecedência. Então, eu vou, para calcular esse imposto de renda, eu preciso saber tudo que ele recebeu, que a empresa pagou naquela competência, para apurar o IR. Isso não é uma novidade. Para muita gente pode ser novidade, mas isso aí está previsto na legislação. A última atualização foi em 2018. E vocês estão aí numa ansiedade com toda essa especulação que está acontecendo. Então, isso não mudou nada. O IR sempre foi apurado de acordo com a data de pagamento dos salários, tá? Sempre foi assim. Sempre foi assim. Nós precisamos saber a data que a empresa vai pagar a folha. A empresa vai pagar a folha no 5º dia útil, certo? As férias eu vou pagar, tenho prazo legal para pagamento 2 dias de antecedência, certo? Por isso que existe uma data de pagamento que os sistemas de folha já trazem e que nós precisamos ter em mente quais são essas datas, porque isso pode estar trazendo total diferença na minha folha de pagamento e em outras verbas também que o empregado venha receber, tá? Vamos trazer aqui um exemplo. O salário, né, do mês de março, ele foi pago no 5º dia útil de abril. E aí, no dia 2 de abril, a empresa foi demitir o empregado. Ele teve o saldo de salário de 2 dias, só 2 dias que ele recebeu. Se formos analisar a rescisão de forma separada, não teria tributação no IR, a rescisão em si, certo? Porém, como esse empregado, ele recebeu o salário de março no mês de abril e a rescisão em abril também, naquela rescisão, somando esses rendimentos, o empregado passa a pagar imposto de renda, certo? Então, eu preciso saber essas datas, o que é que isso pode refletir na minha folha de pagamento e em outras verbas que o empregado tem a receber, porque isso fazem total diferença. Tanto para você saber como é que é feito o cálculo, quanto para explicar para o empregado, porque ele não é obrigado a saber dessa informação e a nossa obrigação é o quê? Estar passando essa informação adiante, tá? Boa tarde, Carol. Pronto. Então, já estou aqui falando com relação ao regime de apuração do imposto de renda, certo? Então, como eu falei, isso não mudou agora, isso está previsto desde o decreto 9.580 de 2018, desde 2018 que isso tem previsão na legislação, não é nada de agora, tá? Essa foi a última atualização, se vocês forem lá, decreto, anotem aí, tá? Decreto 9.580 de 2018. É o decreto que regulamenta o imposto de renda de modo geral, para todas as pessoas do Brasil. E lá tem os trabalhadores assalariados, que são o caso dos empregados. Olá, Solane! Bruno, meu amigo, hoje nós temos aula de SST, viu? A aula vai ser daquele jeito. Então, nós precisamos saber desses detalhes para que a folha de pagamento seja apurada da forma correta, tá? Bom, Miriam, e o que é que muda para mim agora? Agora, exatamente, no mês de abril, nada. Ainda não vai mudar nada, tá? Ainda não vai mudar nada. O DARF do imposto de renda da folha de pagamento, que vai ser pago agora 20/5, eu permaneço no formato anterior. Eu vou lá do sistema da folha de pagamento, vai ser o do Cicalc Web, não vai ter interferência nenhuma. Só que a partir dos valores pagos em maio, aí eu tenho essa alteração na DCTF Web, certo? Vou ter essa alteração na DCTF Web. Ai, meu Deus, não deu tempo de estudar. Calma, tá? O imposto de renda não é social, sempre esteve. Como assim, Miriam? Se você fala que a partir de maio, como é que sempre esteve? Essa informação, ela sempre esteve presente nos nossos envios. Sempre. Temos lá um evento, pessoal do DP, S1210, evento de pagamento de rendimentos do trabalho lá no E-Social, dos eventos periódicos para as empresas lá do Grupo 3, começou lá em 2019, né?
2020, as empresas do grupo 3, do grupo 2, lá em 2019. Então, isso já faz parte da nossa rotina, o envio dessas informações. No evento S1210, nós enviamos remuneração para apurar o INSS e o S1210 para apurar agora o imposto de renda. Só que nós enviávamos essa informação já há 2 anos, vocês estão enviando isso há 2 anos já, ó. Nunca se atentaram a isso. Há 2 anos a gente envia essa informação. Enviamos essa informação há muito tempo e agora essa informação ela vai ser migrada, como o Lucas trouxe, vai ser migrada automaticamente para a DCTF Web, assim como é com o INSS. Nós enviamos a remuneração, enviamos o fechamento, o E-Social não envia a informação para a DCTF Web de forma automática, pronto, vai estar lá. Se tiver salário família, a compensação não é automatizado. Então vai ser a mesma coisa para o IR. O IR vai subir lá uma coluninha na DCTF Web diferente, só isso. E vai estar lá as contribuições previdenciárias, o patronal, o RAT, as retenções, tudo que for para apurar o INSS e agora a apuração do imposto de renda. Então o nome que a gente colocava lá, DARF, né? Daí eu colocava pro meu cliente assim, DARF previdenciário. Agora não vai ser mais um DARF previdenciário, vai ser um DARF da DCTF Web, certo? Então vai ser um DARF da DCTF Web, que vai ser o casamento do INSS com o imposto de renda a partir da competência de maio, com vencimento quando? 20 de junho. 20 de junho. Tá? 20 de junho. Mas eu preciso saber disso agora. Eu preciso saber disso agora. Por quê? Porque eu posso ter empresas que já fecham a folha antecipada. Quero fechar a folha ali dia 15. Ok, vou fechar a folha de maio já dia 15. Eu não posso mandar para a empresa um DARF do Cicalc Web se eu fechar a folha antecipada. Eu vou ter que enviar onde? O que vai ser liberado lá na DCTF Web. Então vocês têm que ter atenção. Quando a DCTF Web já estiver recepcionando essas informações lá. Então não vai ser possível antecipar enquanto a DCTF Web não estiver com aquela informação recepcionando esses eventos. Aí ela ainda não está. Provavelmente a partir do dia 1º/5 esteja, né? 1º/5 é feriado, dia 2, talvez dia 10, certo? Então eu vou precisar saber desses detalhes para que não tenhamos problemas na folha de pagamento na hora de recolher o imposto de renda, certo? Pronto, então você já sabe que não é novidade. Nós já enviamos esse evento já tem 2 anos, né? 3 anos para algumas, 4 anos para outras empresas. Então não é uma novidade, é uma coisa que estava prevista desde quando a DCTF Web começou. Mas houve esse reboliço essa semana que vocês ficaram, né, ansiosos e imaginando 1000 coisas, a imaginação fértil. Tá certo? Bom, deixa eu ver aqui o que é que eu tenho mais anotado. Bom, essa substituição ela vai passar para o período de apuração em maio, como eu falei, recolhimento em 20/6 da DCTF Web no mês de maio. Para os alunos, tem aluno aqui da mentoria DP na prática, vocês vão ver isso na prática agora já em maio, tá? Nós vamos mostrar isso na prática, enviando os eventos e reflexo lá na DCTF Web, certo? Vai ter isso na prática. Ponto de atenção aqui para vocês, né? Para vocês. Ponto de atenção, Miriam. O que é por quê? Como vocês estão enviando esses eventos há 2, 3 anos, já tem 2, 3 anos vocês estão enviando e nunca perceberam isso. Então pode ter divergências na folha de pagamento que às vezes vocês nem sabem. Então quais são os pontos de atenção para essa nova fase do E-Social e da DCTF Web? Que é como se fosse uma nova fase, tá? Nós precisamos observar a natureza das rúbricas da folha de pagamento e as incidências tributárias. Então, o que é que eu estou dizendo para o E-Social? Que é para incidir em ISS, IR e daqui a algum tempinho o FGTS está previsto para o próximo ano. Então, parem para olhar agora, porque muitas vezes vocês estão se preocupando só com o INSS, porque era o costume, INSS vai para a DCTF Web. Então, quando agora começar a dar divergências na folha, já saibam. Divergência do IR vai ser o quê? Ou data de pagamento, ou as tabelas de rúbricas. Essas vão ser as divergências do IR. Já estou falando aqui para vocês, certo? Divergência do IR vai ser ou data de pagamento da folha, ou as naturezas, a rúbrica da folha de pagamento. Então, a rúbrica é um dos maiores problemas da folha de pagamento que nós enfrentamos, tá? Carol já anotou essa dica, né? Os 2 problemas que podem dar com o imposto de renda com divergências no recolhimento. Beleza?
Bom, o E-Social, ele não vai apurar o imposto de renda. Ele não apura o imposto de renda, assim como a DIRF não apurava o imposto de renda. Nós precisamos apurar. Então, por isso é necessário saber como é a forma de apuração, tá? Diferentemente do INSS, o INSS é social apura. Ele sabe lá o que você enviou, ele vê quanto foi que você descontou e quanto é que ele considera como correto. Então, o INSS e a social já apura. O IR, ele não vai fazer isso, pelo menos não por enquanto, tá? Então, ele vai observar o que é que você está declarando, o que é que você descontou, o que é que você está informando na sua tabela de rúbricas, o que é que está indo na remuneração, né? Tem lá o detalhamento dessa tabela de rúbricas e a data de pagamento. Então, ele vai observar esses campos, certo? Então, é a atenção aí que vocês precisam ter redobrada na folha de pagamento, tá? Outra mudança que vai ter é a substituição da DCTF federal, aquela normal lá do fiscal. Essas informações do IR, elas vão passar diretamente para a DCTF Web também, certo? Então, antes as empresas mandavam a DCTF dizendo quem eram os empregados, quem eram os empregados não, quem eram o valor que foi retido da folha de pagamento do imposto de renda, e isso constituía dívida lá na Receita Federal. Então, a empresa deixa de enviar isso na DCTF normal, aquela antiga, e passa a enviar na DCTF Web, a partir agora de mês de maio de 2023, tá? Recapitulando aqui, vamos fazer um resumo para quem entrou depois. Vamos fazer um resumo aqui da live. Primeiro, vamos aqui subir no coração. Vocês estão aí, depois ficam no direct. Como é que faz isso? Gente, eu vi gente assim, o FGTS vai para a DCTF Web a partir de agora de maio. Eu falei, gente, a pessoa precisa também parar um pouquinho para fazer a parte dela, né? Então, eu estou aqui fazendo a minha parte, vocês bateram a meta, eu estou aqui fazendo a minha. Falta vocês fazerem a de vocês também. Parar um pouquinho, analisar a situação, respirar para não ter, né? Não ficar desesperado, ansioso, sem necessidade. Então, o primeiro ponto que deve ser entendido é o formato de apuração do imposto de renda. O imposto de renda ele é apurado de acordo com a data de pagamento, regime de caixa. FGTS e INSS, regime de competência. Tudo que foi remuneração daquele mês é pago no próximo mês, né? O recolhimento. FGTS da folha de maio é pago agora em 7 de junho. INSS de maio em 20 de junho. Já o imposto de renda, eu vou precisar analisar qual a data de pagamento daqueles salários para fazer a apuração da forma correta, certo? Bom, então eu vou precisar saber o formato de apuração a data de apuração desse IR, para que eu saiba qual é o reflexo disso em outras verbas salariais do empregado, como férias, como rescisão, como adiantamentos e outras coisas que o empregado possa vir receber, tá? Bom, então, o DARF do imposto de renda da agora de abril, que vence em 20 de maio, ele não vai sofrer nenhum tipo de alteração, não alterou em nada. E com relação às mudanças, não houve nenhum novo evento no E-Social. É o evento que nós já enviamos, que é o evento de pagamento, a S1210, pagamento do rendimento do trabalho. Então, esse evento ele vai subir para a informação na DCTF Web, é só isso. Nós já enviávamos, só que antes ele não sofria reflexo na DCTF Web. Então agora ele vai ser migrado automaticamente para a DCTF Web e vai gerar um campo, uma linha, uma coluninha a mais lá na DCTF Web para recolher o IR no formato previsto a partir de 1º de maio de 2023, com recolhimento quando? 20 de 6 de 2023. Bom, outra coisa que eu quero falar para vocês, não sei se vocês viram no feed, nós vamos ter agora em maio também o nosso Simplificando o DP versão 3.0, versão modo turbo. Tô falando assim para as pessoas, versão modo turbo, que nós vamos ter mudanças no E-Social. O que é que tá por trás do E-Social que às vezes vocês não sabem, né? Não é só validação dos eventos, então esses detalhes do E-Social que eu vou estar passando para vocês. Como empreender, como é que você pode ganhar mais dinheiro em 2023 no departamento pessoal? Como começar no departamento pessoal, mesmo que está começando do zero? Como você faz para ter segurança no DP? Uma admissão, quais os problemas que podem acontecer na admissão? Serão 4 dias de conteúdo gratuito,
ao vivo, não vai ter replay, tá? E além disso, vários materiais inéditos que eu vou estar disponibilizando para quem estiver aqui assistindo. Então vai começar no dia 8 de maio até dia 11/5, às 20 horas. Então se você ainda não viu, lá no feed tem um link, tá? Tem um link na bio, você pode se inscrever, entrar no grupo exclusivo e é 100% gratuito, tá certo? Bom, então sem terrorismo, a informação liberta. Então não precisa terrorismo com relação ao IR no E-Social. Quais são os pontos de atenção? Tabela de rúbricas e data de pagamento. Tabela de rúbricas, eu vou precisar saber a natureza das rúbricas e as incidências tributárias dessas rúbricas. Data de pagamento, saber quando é que a empresa de fato paga aquela folha, aquela remuneração. Beleza? Bom, então essa substituição ela vai acontecer em maio, com recolhimento em 20/6. E eu não consigo antecipar isso. Eu tenho que esperar a DCTF Web estar pronta para recepcionar esses eventos. Está previsto para ser agora em maio, mas pode ser que ela passe um pouquinho da data, tá? Por que eu estou dizendo isso? Porque, observem, a gente está fechando agora, estamos no período de fechamento da folha de abril, que vence em 20/6, o recolhimento do imposto. No E-Social ainda não foi criada a próxima competência de maio. Então, eu preciso que a folha de abril já esteja encerrada para que o E-Social, quando ele for liberar, libera para todo mundo junto. Então, não dá para antecipar tanto isso. Não recomendo que vocês antecipem. Por quê? A folha de empregado, eu vou fechar a folha, fecho dia 20. E aí o empregado, ele simplesmente pede demissão, ou ele foi promovido. Então, eu posso ter alterações na minha folha que venham alterar os encargos sociais também. Então, FGTS, INSS e Imposto de Renda, tá? Então, não antecipar a folha é uma dica também complementar que eu queria passar para vocês. E substituição da DCTF normal, DCTF federal, DCTF lado fiscal. A DCTF dessa federal, né, os fatos geradores dos salários, né, o DARF do Imposto de Renda recolhido, retido em maio, não vai ser mais necessário enviar essa declaração para os rendimentos dos trabalhadores enviados pelo E-Social. Então, ela deixa de existir para essa situação. Se tiver outras, vai precisar mandar. Então, passa a enviar a DCTF, o IR retido, direto lá na DCTF Web. Olha o que o Fábio tá colocando. Aconteceu comigo hoje, antecipei e teve demissão. Aí você faz retrabalho. Aí às vezes a social tá fora do ar. Aí às vezes você vai tentar informação. Às vezes a empresa pagou o imposto e você tem que fazer um malabarismo, né, Fábio? Então é por isso que eu não recomendo que vocês antecipem tanto, porque pode acontecer N situações que nós não temos uma bolinha de cristal para saber, né, o futuro, tá certo? Bom, meu povo, por hoje é só. Toda quinta-feira nós temos uma aula aqui, gratuita no Instagram, para trazer um tema em alta, ou um tema que vocês estão com dificuldade, ou uma coisa para trazer um convidado. Então, toda quinta-feira, ao 12:30, vamos ter uma aula aqui gratuita para estar trazendo esse conteúdo para vocês. A gente vai fazendo essa troca, tá bom? Espero que vocês tenham gostado, que deu para acalmar o coração de vocês, que estava todo mundo, nossa, o direct bombando. Que chegou de gente nesse perfil por conta dessa postagem do Imposto de Renda, não teve no gibi, tá? Então, espero que vocês tenham gostado, que tenha acalmado aí as energias, os ânimos, e que vocês também, na próxima aula, estejam aqui e que se matriculem no nosso Simplificando o DP, tá bom? Beijo, até a próxima, tchau, tchau, a gente vai se falando aí pelos stories. Gratidão, Cami, beijo. Anne, beijo, tchau, tchau.